Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Eric Mota, está no ar o podcast Fora de Regra e na edição de hoje a gente conversa com o jornalista Rogério Galindo. Ele que passou muitos anos no site Gazeta do Povo, conta pra gente os problemas desse veículo de comunicação que virou basicamente um panfleto bolsonarista. Ele também é fundador de um dos maiores veículos do estado do Paraná, que é o site plural.jor.br. Rogério Galindo é muito premiado. Dentre os prêmios está o Prêmio ESSO de Jornalismo, um dos mais renomados de todo o país. Fica com a gente que o bate-papo tá muito legal. Roda a vinheta. Rogério Galindo, muito obrigado por topar participar, meu cara. Olá, tudo bem, Eric? Eu que agradeço. Tudo certinho. Bem, gente, como eu falei logo na abertura, o Rogério é um nome renomado do jornalismo paranaense. Eu já te falei isso, Galindo, vou te falar sempre. Eu era fã do Galindo antes de conhecer ele. Quando eu conheci o Galindo, a minha esposa, que é amiga dele, que o diga, eu fiquei, caramba, agora eu tenho o WhatsApp do Rogério Galindo. Como é ser uma autarquia para o jornalismo paranaense, senhor Galindo? Não, cara, isso é só tem uma palavra para isso, que a gente vai ficando velho, daí os mais novos acham que isso é alguma coisa, mas assim como você e a Kelly hoje também são referência para muita gente, isso é normal que a gente, né, num mundinho pequeno como o nosso, assim, os sobreviventes acabam chamando atenção. Mas é engraçado, né, porque na nossa profissão, assim, muita gente desiste no meio do caminho, né, é duro você achar jornalistas em redação acima de 45, 50 anos, assim. Então, os que sobrevivem, ele fica ali, o pessoal diz, aquele velhinho lá que a gente já leu a matéria dele 10 anos atrás, assim. Mas é só isso. Assim. Mas para você ver, Galindo, como a qualidade caiu, né? Era Rogério Galindo, agora é Eric Kelly. Olha só como vai diminuindo aí a qualidade do Não, você sabe que eu sou fã de vocês dois, assim, o trabalho que vocês fazem no Regra e tudo mais, assim. Sou fã e fã, confesso, e propagador da verdade universal. Você é um querido, você é um lorde, sempre foi um lorde. Galindo, mas brincadeiras à parte, o Caixa Zero realmente sempre foi quase que uma unanimidade. Acho que unanimidade não existe, tanto que deu vários problemas, que a gente vai falar deles daqui a pouco. Mas pelo menos entre os estudantes de jornalismo que tentavam acompanhar um pouco da política paranaense, o Caixa Zero era unanimidade. Então, a gente consegue perceber que você criou ainda, quando você estava na Gazeta do Povo, um blog com muita força no Paraná. Eu queria saber de ti, que na época, pelo menos, quando eu ainda morava aqui em Curitiba, antes de eu sair, agora eu voltei, eu só tinha o Caixa Zero como um blog político sério de referência no Paraná. E eu queria saber como que foi construir isso, da onde surgiu a ideia, primeiro, do nome Caixa Zero, e como foi conquistar o seu primeiro blog dentro do veículo que até então era referência de jornalismo paranaense, que era a Gazeta do Povo de antigamente. Depois eu falo da atual. Vai lá. Até então foi engraçado. Não, isso foi... Cara, eu me formei em 99 e logo no começo de 2000 abriu tipo uma seleção na Gazeta lá, assim, um concurso, sei lá como é que chamava, assim, e eu entrei. Era Fui trainee? repórter de... Não era trainee, era para começar direto mesmo, assim, era só uma vaga de emprego, assim. E eu lembro que eu comecei no mesmo dia, na mesma seleção que a Lenise, que é outra pessoa que eu admiro bastante, assim, que é minha colega há tanto tempo, assim. E a gente entrou em 2000, eu fiz reportagem de cidades, fiz reportagem de política, e trabalhei 2 anos no Caderno G de Cultura, né, falecido Caderno G. E daí, em 2006, eles decidiram que iam, lá na Gazeta, eles iam fazer uma cobertura de eleições diferentes. Foi a época mais legal, assim, da Gazeta, porque eles estavam numa fase de transição, assim, o antigo dono já não estava mais dando ordens, era vivo ainda, o Dr. Francisco, mas ele não tinha mais aquela força de controle sobre a redação, e a geração mais nova ainda não tinha tomado caminhos que depois a gente vai falar aí, que eu acho mais complicados. Então foi um momento ali de uma lacuna que existiu entre um período e outro ali, que começou mais ou menos em 2006, vai até 2015, que foi a época que a gente teve mais liberdade para fazer jornalismo ali, e eu tive a sorte de estar ali, e daí a eleição de 2006, a ideia deles era ter mais opinião, e eles decidiram dar
a voz da opinião para pessoas da redação, que normalmente os colunistas que eles tinham eram pessoas de fora, eram marqueteiros, eram ex-políticos, enfim. Mas naquela eleição, o Eduardo Aguiar, que estava comandando, decidiu dar voz para as pessoas da redação. Chamou o Celso Nascimento para cobrir a eleição e tinha uma vaga para mais alguém e decidiram me chamar. Assim. Daí foi quando surgiu a ideia da coluna e do blog. O nome Caixa Zero, quem deu foi o Eduardo, justamente o Eduardo Aguiar, e ele era uma brincadeira com Caixa 2, né? Sempre se falava de Caixa 2, como Caixa 2 é uma coisa ruim, então o ideal seria um Caixa Zero, alguma coisa assim, uma brincadeira. Até é engraçado, assim, porque uma vez uma colega nossa, uma ex-chefe de redação, ela tinha um amigo argentino, e o cara perguntou para ela: eu gosto de ler aquele cachaceiro da Gazeta. Ela falou: não, mas não tem nenhum cachaceiro lá. Como não? Eu gosto de ler o cachaceiro. E era eu, né? Era o Caixa Zero, mas em espanhol tinha esse. Não, mas Enfim, existem vários cachaceiros, vai. Já tomei altas cervejas com a galera da Gazeta. Mas no caso não era. Assim. Mas enfim, daí ficou. Era o único que não era cachaceiro, coitado. Pois é. E daí ficou. O blog era para durar só durante a eleição, mas acabou que deu certo, aí mantiveram e foi ficando. Acabou ficando lá até eu sair em 2018. Portanto, na Gazeta durou 12 anos. Pô, muito bom, muito bom. Realmente é isso, né? O blog Caixa Zero, ele conquistou o renome, ele conquistou ali o mercado paranaense, porque ele também fazia parte do maior grupo de comunicação, né? Tem isso também. Mas, em compensação, além de ao fazer parte do maior grupo de comunicação, você tem as maiores concorrências dentro do seu próprio veículo. Então, eu não sei, ajuda, mas também é um peso muito grande. Eu imagino que no início emitir a sua opinião, sair apenas de repórter, aquele cara que traz o factual, para passar a emitir opinião. Teve algum conflito para você ou você encarou na boa e falou, vamos embora, vamos fazer a nossa análise, tá tudo certo? No começo, inclusive, tanto o blog quanto a coluna, eu evitava muito dar opiniões, assim, porque eu não sentia ainda muito firmeza, assim, né? Eu tinha nem 30 anos quando eu comecei a fazer, então ainda era mais ou menos novo para a profissão. Então eu fazia mais reportagem em forma de coluna, reportagem em forma de blog, depois que eu fui me soltando um pouco mais. E mudou muito também, né? Assim, você falou da concorrência interna, né? Assim, tinha... No começo, quando eu comecei a fazer blog dentro da Gazeta, blog ainda era uma coisa mais ou menos, assim, não nova, mas ali dentro do jornal eles não tinham tantos. Então, eu era um dos poucos que fazia. Assim. Tanto que durante algum momento ali o blog teve uma audiência expressiva dentro do jornal, assim, expressiva assim, em termos percentuais da audiência total do jornal. Aí depois eles viram que deu certo, foram fazendo mais e mais e mais, aí realmente surgiu uma concorrência interna, mas no começo tinha muito assim uma carência mesmo, assim, né? Que nem você falou, já tinha outros blogs de política, mas com um perfil um pouco diferente, assim, com alguns ligados a umas tendências políticas, outros que a gente não confiava tanto porque sabia que tinha algum interesse meio espúrio, ou parecia que tinha algum interesse meio espúrio. Então tinha um lugarzinho ali que estava se abrindo e não tinha ninguém preenchendo aquela lacuna, então foi uma sorte também. Assim, o Zé Beto acho que fazia um trabalho legal também, e acabou que surgiu essa demanda e funcionou, assim, durante um bom tempo, chegou a ter uma audiência bem boa, Você lembra naquele dos mês números? do... Ou é fechado isso? Não pode revelar? Não, acho que não tem problema, assim, até porque já faz tanto tempo, mas, por exemplo, no 29 de abril, que foi aquele, já bem depois, né, 2015, assim, que era quando a audiência do jornal já estava crescendo muito também, chegou a ter 1 milhão de usuários únicos num mês, assim, então era bem bacana, assim, é uma audiência que é difícil de conquistar. Assim. Depois, no final, já não era o blog mais lido do jornal. No final, quando eu saí de lá, era o Rodrigo Constantino, já eu estava em segundo. Assim. Mas de jornalismo mas só aí, tinha um. não, até tinha. Depois o André Gonçalves, né, acabou tendo um blog também, que era bacana, mas ele acabava não conseguindo alimentar tanto. Ele assim como a Kelly, né, ele foi correspondente em Brasília, fazia de lá. E tinha alguns, assim, mas, cara... Só dar uma explicação, gente. Não é Podia um mudar fantasma bastante, assim. passando aqui, tá? Não é um fantasma passando. Essa sombra não é de um fantasma.
é a Kelly que está trabalhando aqui do meu lado, só para dar essa explicação para vocês Trabalhando nada, tá aí, certo, deve estar jogando em cassino virtual, que eu sei. Ah, disse que trabalha, Galindo, fica o dia inteiro no computador e diz que tá trabalhando. Só fica no computador. É, isso aí, No dia que ela terminar essa matéria sobre as redes sociais dela, eu quero ver se vai estar bom mesmo. Assim. Fica só olhando ali Facebook. Ela disse que tá fazendo uma matéria sobre o feed do Twitter. Tá bom. Tá bom. Brincadeiras à parte, não, sim, tinham outros veículos, só queria fazer uma piada porque o Constantino, né? Mas enfim. Que depois mudou, né? A Gazeta do Povo, ela antes de. Até 2018, eu diria, que foi a época que eu tive um breve período ali, um freela que eu fiz de 4 meses. A Gazeta era o lugar que todo mundo queria trabalhar até a eleição de Bolsonaro aqui no Paraná. Você via muitas pessoas saindo de televisão, que existe ali uma falsa impressão das pessoas sobre TV, né? Quando eu saí agora da Band para ficar no regra, assim, né? Quando eu saí da Band para falar ficar com regra, as pessoas começaram a me chamar de louco. Assim, o que eu ouvi de gente, Eric, você tá doido? Você tá na TV, tipo, tá, amigo, mas assim, tá na TV, não paga a conta, né? O que paga a conta é o salário, se eu consigo tirar em outro lugar, mas enfim. O que acontece? A gente via muitas pessoas saindo desses lugares que tem um glamour, que é a televisão, e indo para a Gazeta do Povo, porque a Gazeta era realmente a referência. E até hoje, lá tem profissionais incríveis que, infelizmente, trabalham num veículo que já não é nem um pouco incrível, né? Você pegou, eu acompanhei por um pouco curtíssimo período, estava apenas fazendo freela, mas você pegou essa mudança especificamente do jornalismo da Gazeta do Povo para um panfleto de extrema-direita, né? Eu queria saber, Galindo, repito, só quero deixar claro, não é um crítico aos profissionais, tem profissionais incríveis que trabalham na Gazeta do Povo até hoje, o Galindo citou um deles, que é o André, tem vários outros, tem os Fernandos, né? Que tem o Jasper, tem o Martins, tem vários profissionais, Aldrich, enfim, não vou citar todos que eu vou esquecer alguns. A maioria dos jornalistas que trabalham lá são incríveis. O problema é a linha editorial mesmo. E voltando agora, só fazer esse disclaimer com nossos colegas, que são pessoas maravilhosas, infelizmente o jornal foi se transformando num panfleto de extrema-direita, num panfleto bolsonarista. Eu queria saber quando que acendeu o alerta vermelho para você? Porque eu só cheguei para as eleições. Então logo eu não peguei o antes, também não peguei depois. Você, apesar de ter saído, você estava aqui no Paraná. Como que foi? Qual foi o momento que você falou, opa, tem algo acontecendo aqui que antes não acontecia, não? Vendo em retrospecto, assim, eu acho que assim, o momento que mudou mesmo, e eu posso estar errado, né, mas é uma leitura que eu faço hoje, assim, foi o momento que uma das famílias, a Gazeta sempre pertenceu a duas famílias, né, os Cunha Pereira e os Lemansky. E em algum momento, quando o jornal começou a dar muito prejuízo, tal, os Lemansky saíram, né, da sociedade, assim. Ficaram como sócios da TV, mas não da Gazeta. A TV é afiliada, só para quem está acompanhando fora do Paraná, a TV é RPC, afiliada da Globo aqui no Paraná. Isso, E começou a dar muito prejuízo, e eles queriam manter o projeto, apostaram, não deu certo. E o Lemansky é um sujeito, é um empresário, assim, basicamente um empresário interessado em fazer o trabalho dele e ter lá o retorno. Mas daí ficaram só os irmãos, os Cunha Pereira, que tem outra visão. O negócio deles até nem é tanto ter lucro, porque isso eles já têm em outros lugares, na TV e tal. Mas o negócio deles era fazer um jornal que difundisse certas ideias, certos valores. E daí, quando eles se viram sozinhos no controle do jornal, aí a coisa começou a mudar. Eles mudaram a direção de redação, mudaram a linha editorial, e você falou de quando que acendeu o sinal vermelho, assim, eu saí de férias, eu lembro direitinho. Saí de férias e voltei no dia, acho que era março de 16, em que eles fizeram o anúncio de que a Gazeta ia deixar de circular em papel e que ia mudar um monte de coisa, e convocaram um time de colunistas. E nesse pacote daí veio o Leandro Narlock, o Constantino, o cara lá do Manhattan Connection, esqueci o nome dele agora, Ricardo alguma coisa, Amorim, Ricardo Amorim. Não, esse até veio depois, mas enfim, nesse dia caiu a ficha, assim, eu pensei, nossa, vai virar, assim. Mas ainda assim, a gente manteve a esperança, tal, e continuou trabalhando, tal, e ainda tinha uma liberdade para fazer o que eu sempre tinha feito, assim.
embora eles estivessem dando uma guinada, assim, a gente continuou fazendo tudo igual, tanto eu quanto os colegas, assim, na reportagem não mudou nada, assim. Isso daí realmente foi em 18, daí quando teve eleição, aí durante o processo eleitoral eles fizeram editorial apoiando o Bolsonaro, tudo, daí aí realmente não dava mais para mim, não dava mais para muita gente, aí a coisa virou e enfim, aí veio isso aí que a gente sabe, né? Eles escreveram, quando eles mudaram para a revista, né, revista semanal, eles escreveram uma edição inteira da revista só sobre as novas convicções da Gazeta do Povo. Ali já tinha. Isso foi em 17 ou foi 16? Eu não lembro. A revista. Acho que é em 2016, Ali já teve. Ali já estava claro assim, que a Gazeta iria defender a família, o Sim, conservadorismo e tudo mais. Mas não sim. estava claro a adesão a um político, né? Um governo, porque eu acredito assim, não sei o que você pensa sobre isso, Galindo. Eu acho muito viável, eu acho muito correto, eu acho muito ok um veículo de comunicação ter um posicionamento. Eu acho honesto, na verdade, acho que é essa palavra. Eu acho Sim, honesto. A Gazeta falar, editorialmente somos contrários ao aborto, somos favoráveis a isso, aquilo outro. Eu acho até melhor do que quem não se posiciona, sim, porque sim, todo mundo sim, eu tem um concordo. posicionamento. Agora, você partir disso para defender um governo, né, para você tomar partido sobre um governo, tomar partido sobre a Operação Lava Jato, tomar partido sobre um governo, aí eu acho que começa a nascer o problema, porque você deixa de ser um site de notícias e passa a ser um panfleto, um blog governista. Você pode ser um blog ou um site governista? Pode. Só pare de usar o termo que você faz jornalismo, porque você não está mais fazendo. Eu queria saber qual que é essa linha que você acha que não pode ultrapassar. Eu acho que tem, eu concordo com você, assim, eu acho que assim, quando fala em parcialidade, objetividade, eu sempre acho que é o termo errado para usar em jornalismo, né? Eu gosto da expressão honestidade intelectual, assim, que você diz para a pessoa, olha, aqui, por exemplo, no Plural, né, que é o jornal que a gente tem hoje, assim, a gente deixa meio claro que a gente tem algumas causas, né? Por exemplo, que a gente é um jornal que acredita nos direitos humanos, que a gente acredita na democracia, que a gente acredita na defesa das minorias, dos direitos LGBT, etc. Assim. Então, assim, a gente deixa isso claro, assim, e acho que é bom que o leitor saiba que a gente tem alguns posicionamentos e que isso certamente acaba influenciando a nossa cobertura, né? Eu concordo com você, assim, que aderir a um projeto político é mais complicado, assim, né? Você, por exemplo, aqui a gente vai ter eleição agora, mas eu não vou apoiar, o Plural não vai apoiar nem um candidato nem outro, tá certo? Alguns podem apoiar algumas causas que são mais próximas às nossas, mas não é o ponto, né? A gente tem que mostrar as plataformas deles, etc. E seja quem for que ganhar, a gente vai estar na posição, né? Então, eu acho que para mim jornalismo é isso. Mas o que eu acho mais grave no caso da Gazeta, assim, não é nem isso, assim, é o fato de que eles começaram a mentir, assim, sabe, descaradamente, assim, algumas coisas, assim, e a fazer campanhas que são nitidamente falsas. Eu acho que um caso grave, recente, que a gente tem é da Cristina Grêmio, fazendo campanha contra a vacina e levantando casos que, segundo ela, teriam sido de crianças que morreram devido à vacina e tal, e coisas que não se confirmam, que não tem base na realidade dos fatos, assim, e são coisas graves que podem causar, imagina, né, se as crianças não se vacinarem, se as pessoas não se vacinarem, a gente sabe o que acontece. Então eu acho que passou para um outro nível já, assim, não é nem o apoio a um governo, que já é uma coisa complicada, assim, mas passou para um nível em que você passa a defender a existência de uma realidade paralela, como dizia aquela assessora do Donald Trump, né? Fatos alternativos, né? Não existem fatos alternativos, né? Existem os fatos, né? Mas aí você começa a trabalhar com fatos alternativos que são um eufemismo para mentira, né? Cara, E eu acho que muitas vezes eles ultrapassaram essa linha. Assim. você entrou num tema muito interessante agora, Galindo, pelo seguinte.
A Gazeta do Povo, a Cristina Grêmio, ela não diz isso numa matéria, né? Eu não vi isso aí, mas eu imagino que ela tenha dito numa coluna, isso? Não, em vídeo. É uma coluna em vídeo. Ah, Na tá. verdade, acho que inclusive ela falou isso mais na Jovem Pan, que ela tem uma coluna na Jovem Pan também, Sim. do que na própria Gazeta. Mas enfim, nos dois, assim, ela fez uma campanha. Mas, Assim. tá, mas esse exemplo, acho que a gente consegue pegar aí um outro lado, um outro exemplo que é mais palatável, que eu não tenho uma conclusão, assim, para chamar de minha, vamos dizer assim. A Folha de São Paulo disse deixou-se publicar uma coluna na semana passada falando em racismo reverso, o que O é Antônio Rizeri, obviamente uma né? falácia. Eu conversei com meu sobrinho de 10 anos sobre o assunto que ele perguntou, e eu e a Kelly conversando com ele em 5, 7 minutos. Fizemos um panorama histórico, explicamos como é que aconteceu o racismo, tá. Eu falei, chegamos nos dias atuais. Né? Daí a gente falou dos negros que foram aboliu a escravatura, daí o negro não teve onde morar, não, criou a favela, o filho, o neto, tal. Eu falei, agora esse bisneto daquele escravo, Lucas, me xinga de branco azedo. Diante de tudo isso que eu te falei, é racismo? Ele entendeu que não. Uma criança de 10 Uhum, anos. Porque é extremamente uhum, simples de se entender mesmo. Mas enfim, uhum, né? Aí eu só contei isso para mostrar que eu acho um completo absurdo aquela coluna. Mas eu fico na sim. dúvida sobre a Folha de São Paulo deveria boicotar o colunista, que eu não sei se é colunista fixo ou não, nunca tinha lido outra coisa daquele cara, e também não li essa coluna inteira. Parei no momento que ele disse que os negros já têm poder para oprimir os brancos, aí eu desisti, falei, não vou dar leitura para isso, mas enfim. Uhum. A Folha de São Paulo tem que podar o colunista, excluir o colunista, é responsável pelo colunista. Eu hoje não tenho a resposta. Queria saber o que você pensa sobre isso. Eu acho que, assim, no caso da Folha, teve dois eventos graves, recentes, e os dois relativos ao mesmo tema, que é racismo, né, que é questão racial. E nos dois casos tinha o dedo do Antônio Rizério, ou direto ou indiretamente. Né? Teve esse caso acho que foi esse fim de semana, né, que foi Foi. esse texto de opinião dele sobre o racismo reverso, né? E ele não é quadro fixo do jornal, ele escreve eventualmente, né? Nesse caso, eu acho que a Gazeta, a Folha nem deveria ter aceito o texto, acho que era simples assim. Mas existiu um outro caso que foi talvez mais complexa a decisão, assim, que foi o caso da coluna do Leandro Narlock, faz uns 3 meses, acho, não sei, um pouco mais, em que ele usava justamente o livro do Rizério para falar das negras minas que ganhavam dinheiro como se fossem, a palavra é ruim, né? Mas empreendedoras, sendo escravas, né? Na coluna dele ele falou disso e disse que o movimento negro devia dar muito mais atenção para essas negras que conseguiram sair da miséria e ganhar algum dinheiro, do que para a situação dos negros oprimidos em geral. É uma tragédia a coluna dele, assim. E, inclusive, eu escrevi sobre isso, muita gente escreveu sobre isso, e muita gente pedindo que o Leandro fosse demitido como colunista, porque não era a primeira vez que ele fazia esse tipo de coisa, e sempre mexendo nesse tema dos negros com um viés completamente errado do ponto de vista histórico, assim. E isso gerou uma pressão na Folha para que demitissem ele, e acabou que, pelo contrário, assim, não só não demitiram, como a única mulher negra do conselho da Folha, por não ter sido ouvida nessa questão quando pediu que houvesse uma retratação no jornal, etc., ela acabou pedindo para sair do conselho. Ou seja, a Folha perdeu a única mulher negra que tinha no seu conselho, preferiu perder a única mulher negra que tinha no conselho, intelectual, ao invés de perder o colunista, que é um cara que você conhece, eu conheço, foi meu calor, é um famoso caçador de cliques, né? E que em nome disso diz qualquer bobagem. Então a Folha tem errado muito a mão nesse sentido, eu acho. Eu gosto da Folha até como jornal em geral, mas em
em nome de um suposto pluralismo, eles deixam passar coisas que eu acho que são inaceitáveis, assim, tem uma linha de corte entre o que é aceitável e o que é inaceitável, assim, aqui no plural, assim, lógico, a gente não é a Folha, né, a gente não tem o tamanho deles, não tem a influência deles, não tem a responsabilidade até, inclusive, deveria ser menor no nosso caso, mas a gente não deixaria passar nunca um texto desse, não deixaria passar nunca. Assim que chegasse na minha mão, olha, acabou, não vai publicar uma coisa dessa. Mas tem esse lado, né? Assim, para agradar um público radical e para dizer que é plural, às vezes o jornal aceita fazer coisas que não são inaceitáveis, né? No regra dos Agora, no três, caso da certamente não Folha, entraria por nada no também. caso da Folha, assim, eu ainda acho que são erros, até embora repetidos, eu ainda acho que são erros pontuais. Agora, no caso, por exemplo, da Jovem Pan ou da Gazeta, é a própria linha editorial, é aquilo, né? São coisas diferentes, assim. No caso da Folha, eu acho que aquilo é uma aberração dentro do jornal que tem uma linha editorial razoável. Assim. No caso da Gazeta e da Jovem Pan, aquilo se transformou na linha editorial. Né? Sim. E na Gazeta do Povo você saiu justamente quando você estava batendo no governo Bolsonaro, no então candidato, né, à presidência, ou ele já tinha sido eleito? Quando você saiu? Eu fui demitido uma semana depois dele ter sido eleito. Exatamente uma Boa. semana. E você estava... O Caixa Zero estava batendo muito, e não somente no próprio presidente Jair Bolsonaro. O Caixa Zero também estava sendo usado para bater na própria linha editorial da Gazeta do Povo. Você estava utilizando o seu blog para reclamar daquilo que você achava errado. Você sempre teve essa postura dentro da Gazeta, ou você passou a fazer isso realmente naquele período? Por que você acha também que eles te dispensaram? Por você bater no presidente ou por você apontar os erros da Gazeta? Na verdade, assim, eu nunca falei exatamente que a Gazeta estava errando, assim, nunca. Mas eu entendo o que você está falando. Assim, você falava dos colunistas, é verdade, do em Constantino em alguns específico. momentos eu bati boca com alguns colunistas em público, inclusive com o próprio Constantino, Isso. com o outro, esqueci o nome dele, um cara de Londrina lá, enfim, o Carlos Ramalhete. Aconteceu eventualmente. Mas da Gazeta em geral eu nunca falei especificamente do jornal, até porque não era o caso, né? Mas na eleição, o que aconteceu foi que eles decidiram que iam apoiar o Bolsonaro, publicar em editorial. Eu pedi para falar com o diretor de redação, falei que eu não aceitava aquilo, porque eu considerava o Bolsonaro um candidato inaceitável, um sujeito que defende ditadura, defende tortura, e isso que ele não tinha feito ainda tudo que fez, né, na presidência, mas já tinha toda uma série de fatos ali que mostravam que ele não era um sujeito digno de exercer a presidência da República. Eu falei, eu não vou apoiar isso. Me disseram que tudo bem, eu pedi para falar com o dono do jornal, falei com ele, ele disse, não, tudo bem, no teu blog você escreve o que quiser. Eu escrevi, né, e me demitiram. Mas o que teria, segundo algumas pessoas, eu não tenho certeza se foi isso ou não, mas segundo algumas pessoas, o que teria causado a minha demissão em última instância foi um texto na noite da eleição, no segundo turno, em que eu disse que a imprensa tinha culpa na eleição do Bolsonaro. Eu não falei da Gazeta especificamente, embora ficasse implícito que eu achava que o jornal também tinha errado. Mas acho que não tinha mais clima, de um jeito ou de outro ia acabar acontecendo num momento ou em outro, porque assim, a partir do momento que eles publicaram aquele monitor da doutrinação nessas escolas, já não tinha mais clima, porque eles pediam para as pessoas denunciarem professores que estavam ensinando certas coisas em sala de aula, e eu não aceito isso, não acho que... E daí eu comecei a bater boca com eles direto, então eu já não tinha mais clima ali, era questão assim de mais mês, menos mês, eu ia ter que acabar saindo mesmo, assim. E no momento, Galindo, porque você não ficou 2 dias, né, na Gazeta do Povo, você passou muitos anos por lá. No momento ali da sua demissão, o que você sentiu, cara? Insegurança, acho, né? Primeiro, assim, acho que a primeira coisa que alguém que tem 3 filhos pensa quando perde emprego Ainda é mais no o quê? mercado do Paraná, que é um ovo, né? O que eu vou fazer da vida, né? Assim, tem que pagar as contas, tem que... Tava com uma filha de 4 semanas em casa, né? A Gabi nasceu no dia do primeiro turno da eleição de 2018, então eu tava, assim, pensando o que eu ia fazer
E assim, lógico, muito rancor também, assim, pela situação toda do país, do jornal e tudo, assim. No primeiro momento, você fica querendo, né, sei lá, sair gritando, assim, contando para todo mundo o que aconteceu e tal. Mas isso passa, e daí, assim, aí o que sobrou foi a dúvida. Cheguei em casa, falei pra Rosiane, tá, e agora? O que a gente faz, né? E daí, esse era o sentimento mais opressivo, né? Porque não tem muito jornal aqui no Paraná, eu não podia sair daqui também, a gente tava com 3 filhos pequenos. Então e daí que surgiu a ideia do plural, né? É isso que eu ia perguntar. O plural, ele nasce pouco tempo depois que você sai da Gazeta do Povo, e ele já nasce com uma boa estrutura, pelo menos para quem estava de fora, que já nasceu como um jornal, porque no caso do Regra, nasceu como um blog que eu publicava quando dava, peguei altos conselhos com você, inclusive, porque até então eu não tinha ideia de como ia fazer aquilo virar minha vida, aquilo virar minha profissão, né? Até o Regra tomar um corpo e eu descobrir como monetizar isso aqui e tudo, demorou, foi agora, 2 anos, é recente isso. E eu vi que você conseguiu, acredito que o nome do Caixa Zero e o teu nome que você criou tenha te ajudado nisso, mas como que você sentou, montou um projeto e falou, cara, é viável? Ou você falou, cara, não é viável, mas vamos arriscar. Qual foi o teu pensamento? Que o meu foi esse, quando montei o Regra. Não é viável essa zorra, mas eu vou tentar. Tanto que demorou. Como Não, é que eu foi acho pra que você? assim, a principal responsável pela criação do plural é a Rosiane, né, que é minha esposa, jornalista também. Na época ela estava de professora na Universidade Positivo, mas ela já passou por redação, inclusive na Gazeta, na Folha de Londrina, trabalhou até no Washington Post, olha que chique, foi fellow no Washington Post por 3 semanas. Inclusive, só um parêntese, quando ela ganhou essa vaga no Washington Post, que eles estavam fazendo uma seleção para brasileiros que queriam trabalhar por 3 semanas lá, tal, e eu também concorri, ela ganhou de mim, né? Então já fica o ódio, assim, que fica no coração, né? Mas dela foi para lá, tal, e daí justamente quando ela foi, daí depois de lá ela ainda foi estudar em Boston, tal, e ela trouxe a ideia de que era preciso recuperar o jornalismo local aqui em Curitiba, tal, porque a Gazeta, independente da ideologia, eles decidiram que iam se nacionalizar, que eles queriam, a competição deles era com o Estadão, com o Globo, com a Folha, e fazer excursão em Brasília, e apostar em cobrir Brasília e tal. E com isso Nossa, o agora jornalismo mudou para o jornal online, é. para o Terça Livre, Nossa, como Pois mudou, né? é, e daí, mas aí assim, a gente via que tinha um nicho de jornalismo local aqui que estava descoberto. Sim. E a Rosane começou já, enquanto eu estava na Gazeta, ela sempre ficava pensando assim, se a gente pudesse, se a gente fizesse assim, quem sabe dava. Mas a gente, né, tava com emprego, então ninguém nem levava aquilo muito a sério, era só uma piração, assim, que nem tem gente que fica, né, brincando de escalar o time favorito de futebol, assim, né? A Ou gente se um dia eu ficava, ganhar na Mega Sena. né? Se eu fosse dono de um time de futebol, chamava fulano para goleiro. Tá? A gente ficava também, vamos, daí a gente chamava o Ricardo para trabalhar com a gente e tal, pá. Só que, assim, aquilo era uma abstração. Assim. Aí, no dia que eu cheguei em casa, eu falei, olha, eu ia desistir de trabalhar em jornal. Eu faço tradução também, eu ia ficar só com isso. Aí a Rosane falou, não, pô, você não passou 20 anos da tua vida construindo isso para daí jogar fora. Aí eu falei, como é que a gente vai bancar isso? Não tem como. Aí ela veio com a ideia de a gente fazer um catarse, né? Uma vaquinha, né? Sim. Na época o Catarse estava criando um negócio de pagamento recorrente, né? Assinatura, né? Basicamente. Assim. Sim. E eles estavam precisando, inclusive, de parceiros para fazer isso. Tinha o blog do Trajano, tinha o Intercept, mas ainda estava começando. E daí eles procuraram a gente, inclusive, quando a gente começou a se movimentar, assim, tal, que ia fazer, comecei a anunciar que ia botar o Caixa Zero no ar, e tal. A gente podia ter feito por outros sites, né, que tem, assim. Mas aí eles, inclusive, falaram que tinha interesse e tal. E daí apareceu um outro fator, assim, que foi... Eu encontrei, por acaso, assim, um publicitário, que é o Maurício Ramos, e a esposa dele, a Virgínia, e eles começaram a me instigar, assim, vamos lá no escritório, tem umas ideias, tal.
E daí eles falaram, não, a gente ajuda vocês, a gente fala com fulano e arranja não sei o quê, e monta um... Eu falei, putz, vamos tentar, né? Acabou que não deu nada certo, assim, no começo, né? Assim, as coisas que disseram que iam arranjar, não esbarra, bate na trave, normal, né? Assim, uma coisa engata aqui, outra engata ali, o fulano que ia participar não pode. E o que sobrou mesmo, assim, foi o Catarse. Que quando a gente anunciou de fato que ia fazer um jornal local e tal, tinha gente que me conhecia do Caixa Zero, tinha gente que conhecia a Rosiane, e a gente chamou o Bennett, e tinha muita gente que gostava do Bennett, que gosta do Bennett, né? Nossa, conhecidíssimo por aqui. Ele aparece na Folha e tal, então ele, enfim, foi isso, assim, esse caldo, assim, de precisar de um jornal local, da Gazeta tá irritando muita gente, e tinha gente que queria um jornal diferente, e daí apareceu um grupinho ali de 3 jornalistas que eram mais ou menos conhecidos na cidade, né? E o Bennett até fora daqui, e daí a gente conseguiu 700 assinantes no começo. É E a bastante estrutura coisa. que a gente tinha era isso, eram os 700 assinantes. E daí, assim, por que eu falo que a Rosiane foi fundamental? Porque além dela ter o projeto do jornal, ela já tinha, vamos fazer assim, assado e tal, mas ela era a única de nós que sabia programar. Assim. Então ela botou o site no ar, ela criou o site, né? Não a Caramba. identidade visual foi o Maurício e a Virginia que criaram, né? Uhum. Na agência deles. Mas o resto todo, a programação e tal, assim, foi ela. E na marra, assim, em 4 semanas mais ou menos, ela botou tudo no ar, assim. E daí a gente começou no dia 14 de fevereiro, eu tinha 3 meses que eu fiquei desempregado, e a gente botou no ar. E tá aí, fez 3 anos agora essa semana. Pois é, vocês já estão com a redação. Eu tava dando uma olhada na lista de colunistas. Vocês estão com um time de colunistas grande, estão com um time de redação, né? Pelo que eu sei, razoavelmente grande também. Eu acredito que de jornal, assim, vocês só devem perder para a própria Gazeta aqui no Paraná, porque não sei se mudou de lá para cá, mas o Bem Paraná era bem curto, o Paraná Portal também. A gente tem hoje, de jornalista mesmo, nós somos começou em 3, né? A Rosiane, o Bennett e eu. E a gente pagava frila para algumas pessoas, assim. Hoje, fixo, nós temos nós 3, mais 3 editores, mais 6 repórteres e mais 2 estagiários. Então, de jornalista mesmo são... Quanto que deu aí? 3, 6, 9 12, mais 2 estagiários. 13. É, Por aí. mas E daí vocês... ainda tem redes sociais, tem TI, tem administrativo. Então, no total são 21 pessoas. Assim. eu Então acredito que já é a segunda maior redação do Paraná. Não, eu pelo não menos sei, de antes de eu cara. sair daqui, as outras eram bem mais enxutas. Eu não tenho muita noção, assim. Eu sei que tá ficando bom. A gente tá conseguindo fazer Não, estão bastante fazendo um coisa, grande assim. trabalho. Estão fazendo um grande trabalho. Inclusive, aproveitando para fazer você fazer um jabá aqui, vocês têm alguns podcasts também, né? Como que Tem. funciona essa linha de podcasts dentro do Plural, Galindo? Tem a gente sempre quis e quer cada vez mais ser multimídia, né? Assim, a gente gosta da ideia. Então, um tempo atrás, a Rosiane, que é minha chefe, né, me falou: e tu criarás podcasts. Assim, então, me deu a ordem e eu saí tentando fazer isso. Assim, já tinha muito tempo a gente tem um podcast do Daniel Medeiros, que faz semanal, e daí, assim, a gente pensou, mas assim, pensou na ideia de tentar reverter isso em dinheiro mesmo, né? Monetizar, assim, fazer Sim, algum dinheirinho com isso, porque precisa, né? sim. Então, a primeira ideia foi um podcast de livros que eu faço, semanal, e que é só sobre livros de editoras independentes. Então, quem patrocina o podcast são editoras independentes, é um consórcio de 5 editoras. E que é bem bacana, chama O Que Ler Agora, quem quiser procurar. E daí eu criei um segundo, que eu também fazia, no momento tá parado, porque tá sem patrocinador, mas a gente quer fazer uma segunda temporada, a gente fez a primeira. A gente fez uma primeira temporada de 12 episódios de um podcast chamado Quero Te Apresentar Uma Pessoa, que são biografias de pessoas que não são tão conhecidas na história do Brasil, mas que a gente acha muito legais. Uhum. Então, sei lá, assim, a Berta Lutz, que foi a mulher que lutou pelo voto feminino no Brasil, ou então a Maria Firmina, uma romancista negra que quase não se ouve mais falar dela. Enfim, histórias bacanas, assim, que a gente achou que valia a pena contar, e teve
uma rodada, uma temporada de 12 episódios que foi patrocinada pela ESIC, e agora a gente está tentando renovar para fazer mais uma temporada. Tem podcast de cinema, que é toda semana também. Tem o Rádio Caos, que eu acho genial, assim, que eu posso falar porque não sei o que faço, assim. Que é um programa que já existe há 20 anos no rádio curitibano, mas estava meio que sem casa, e daí eles vieram para cá. Tem bastante coisa. A gente tem, acho que uns 10 podcasts fixos, assim. O último que foi criado foi um que é sobre prazer sexual feminino, olha só, chama Clitcast, que é da Sandra Nodari, só que esse é mais espaçado, é um por mês só. Pô, muito bom, porque realmente, hoje em dia, né, cada vez mais, é necessário você ser multimídia, é necessário você estar em todas as plataformas, e é engraçado, porque muitas vezes o público de um não se conecta com a outra, nem sempre o público que vai te ouvir no Spotify é o público que vai te ver no YouTube, nem sempre o público do YouTube é o público que vai estar no teu Twitter, também nem sempre o público do Twitter é o público que vai acessar seu site, nem sempre o público do site é o público da newsletter. Então a gente realmente tem que dar uma tirada aí para todo lado. Ora, hoje em dia, fora TikTok, acho que a gente tá em tudo aqui, assim. A gente tem newsletter, tem site, a gente vai estar com um programa de rádio a partir desse mês, rádio mesmo, né? Uhum. Pode falar qual rádio? A Rádio Clube. Pô, que legal. E como vai ser o programa? Conta aí. É a primeira vez que a gente tá falando em público disso, inclusive. Assim. Olha só. Breaking news. Breaking news, A gente tem que ter o José Simão para falar aqui. Buemba. Buemba. A gente vai fazer um boletim, assim, em 5 minutos para contar as principais notícias do dia. Como se fosse um repórter CBN, assim, mais ou menos. Só que a gente vai fazer 3 por dia. Um de manhã, um de tarde e um de noite. E repete de hora em hora. E quem está fazendo com a gente é a Sandra Guimarães. Entrou na equipe agora. E deve começar no fim do mês agora ou começo de fevereiro. A gente ainda tá vendo, assim. Mas é o princípio de um projeto maior, assim. A gente pretende fazer mais coisa para rádio. E YouTube também a gente está começando. Tem um projeto já com o Instituto Goethe que a gente está fazendo junto com eles e que está dando bacana. Enfim, tem bastante coisa acontecendo, assim. Pô, legal. Você está presente, né, em todas essas mídias é muito importante. E é isso, o público, quando eu estava lá na Band, eu fazia muita coisa para as rádios, né? Band News, Rádio Bandeirantes, que no grupo ali você faz para todos. E você percebia até o retorno mesmo do público, e é isso, o público que te ouve na Rádio Bandeirantes não é o público que se assiste na Band aberta, que não é o mesmo. Então é realmente muito importante. Eu tenho um fascínio por rádio, eu acho um negócio fenomenal, assim, acho que é... Eu também. De todos os veículos, talvez seja o que eu mais gosto, assim, sabe? Acho que se eu pudesse escolher, assim, vão me dar um presente, assim, eu queria uma emissora de rádio. Acho que o dia que eu tiver uma emissora de rádio, só preciso disso e um pote de Nutella, o resto tá resolvido. Assim. Eu te entendo, eu também. Na Band eu entrava muito para as rádios, mas eu tenho a vontade de ter a experiência de estúdio de rádio. Que eu entrava da rua. Eu entrava da rua, eu nunca entrei do estúdio para rádio. Estúdio só entrei para TV, então eu tenho muito essa curiosidade que deve ser muito legal. E eu brinco aqui com a Kelly, que eu tenho vontade de apresentar aqueles programas musicais, entendeu? De ficar falando agora, 9h30 da manhã, exatamente, Dona Maria, um grande abraço, toca música, deve ser muito legal. Eu adoraria fazer agora com isso. Vocês, Marisa Monte, é isso aí. Eu adoraria fazer isso, mas faria... Eu só não fiz ainda que a Kelly manda parar de inventar projeto que eu não vá ganhar dinheiro, entendeu? Então, quando eu conseguir patrocínio, a gente vê o que a gente vamos fazer assim, o dia que eu comprar a minha emissora FM, aí eu chamo vocês. Pronto, fechadíssimo. Mas eu e a Kelly chegou uma época, Galindo, que o público daqui já tá acostumado, tá? O público fora de regra sabe que isso aqui é uma mesa de bar, então nem se assuste. Mas teve uma época que a gente tava pensando muito, assim, em projetos para emplacar mesmo e veicular em rádio, só que era isso, né? Eram projetos muito caros e a gente precisaria parar um tempo para focar e conseguir os patrocínios daquilo que a gente estava almejando. E aí acabou morrendo. Mas realmente é algo muito legal. Fico muito feliz de saber que o plural e o duro é a gente não ter nascido herdeiro de fortunas, né? Isso que complica um pouco as coisas, assim. Pois é, porque agora, por exemplo, a gente parou para gravar às 7 horas da noite. Você vê, tem um meme aí, um cara, não sei quem que falou assim, que
tenho muitos planos para 2022, mas o primeiro era ganhar a Mega Sena da virada. E quando eu não ganhei a Mega Sena da virada, complicou todos os outros planos. É exatamente isso. É exatamente isso. Com dinheiro você quase que compra tempo. É incrível, é incrível. O tempo eu não sei, mas a rádio eu comprava. Mas eu não vou te julgar. No fundo, eu acho que eu gosto tanto de você porque eu tenho os mesmos gostos, os mesmos gostos. No fundo, a gente é brega, Galindo. Isso é cringe, como melhor. A palavra é cringe, entendeu? A gente chama rádio, é cringe, é cringe. Tá certo. Eu tô com meu sobrinho de 10 anos aqui em casa, qualquer coisa que eu faço, ele olha e fala: mas que cringe, tio. Mas que cringe. Tá difícil. Inclusive, esses dias eu ameacei. Falei que vou dar um tapa na cabeça dele toda vez que ele falar isso. Aí ele parou. Bem, Galindo, a gente tá divagando aqui sobre o mercado jornalístico, como é empreender, como que seria bom ser rico. Mas tem uma coisa que a gente não falou. A gente trabalha com notícia, né? A gente brinca, mas a gente trabalha com algo sério e algo que está muito preocupante. Em 2022 agora, nós teremos uma eleição que deve ser a eleição mais violenta dos últimos anos, desde a redemocratização, né? Deve ser uma eleição, eu não sei você, eu não tô nada mais otimista, tensa, né? Eu não tô nada otimista, eu tô achando que vai ser catastrófico, assim. Não acho que vai chegar a ter golpe, aquilo que eu já cheguei a temer. Depois eu vi que o Bolsonaro não tem culhão, ele tem muita lábia e pouco... Culhão é um termo bem machista, né? Mas acho que dá para entender o que eu quis dizer com isso, né? Ele não tem ímpeto, coragem, melhor, obrigado. Ele não tem coragem de fazer aquilo que ele diz que faz. Na verdade, ele não tem apoio suficiente. Que se ele tivesse, eu acho que ele faria, que ele é cruel o suficiente para isso. Mas enfim... Mas eu acho que a gente vai ter uma eleição extremamente violenta, né? Inclusive, não acho que seja proporcional o PT de Bolsonaro, eu acho que não dá para falar, o petismo é o oposto do bolsonarismo, não, nada no Brasil atual é o oposto do bolsonarismo, mas o petismo também leva muitas pessoas a partirem para violência, né? Eu já quase apanhei. Quando o Lula foi preso, teve um petista que quase me bateu, que eu estava lá pela Band do Paraná aqui. Então a gente sabe como que eu já imagina como vai ser a próxima eleição. Queria saber como que você está analisando esse momento. Você acha que o momento de maior crise política do Brasil já se esvaiu? Ou esse momento ainda tá para acontecer? Você acha que ainda há margem para golpe, que eu estou errado? Conta um pouquinho da tua análise, por favor. Rapaz, a gente sempre... O Brasil é sempre uma surpresa, né? Então a gente nunca pode saber com certeza o que vai acontecer, porque as coisas tendem a dar reviravoltas inusitadas, mas olhando de hoje, né, a gente está aqui falando no segunda quinzena de janeiro de 2022, parece que, como você disse, né, o presidente perdeu força e perdeu o momento que ele tinha para tentar alguma coisa mais radical, assim. Se você acredita nas pesquisas de intenção de voto, e eu costumo acreditar, a gente vê que ele está com 23% de apoio, mais ou menos, e mais importante que isso, ele tem uma rejeição de mais da metade do eleitorado em qualquer pesquisa que você olhe. 50% é o mínimo, mas às vezes aparece com 60% e até mais do que isso. Então, tem quase 2/3 da população que não quer mais saber de eleger o Bolsonaro, caso você acredite nas pesquisas de opinião. Eu acredito. Desculpa, Galindo, caso você não seja um completo idiota. É Eric que tá falando aqui, tá? Vamos lá. Não acredito em pesquisa, meu amigo. Desculpa. Eu também concordo com você. Mas enfim, eu sou mais radical. Só estava tentando falar de um jeito um pouquinho, mas é isso, assim. Pesquisa é um troço sério, a gente sabe que hoje realmente, assim... Então, eu acho que com o erro mais grosseiro que o Bolsonaro, me parece, cometeu, e acho que isso é até um consenso entre quem analisa a política, foi a gestão dele da pandemia, especificamente o caso das vacinas, né? Porque as pessoas queriam vacina e ele ficou insistindo que vacina não era o caso, e que era só uma gripinha, e 600 mil pessoas morreram, e ele continuou insistindo nessa tese. Então, aí a coisa degringolou. Além, lógico, dos problemas econômicos todos e das bobagens todas que ele falou. Então, muita gente percebeu que tinha votado num sujeito que não tem condições de ser presidente
E isso enfraquece, acho, o risco que a gente tem tanto de golpe quanto de coisas mais extraordinárias no meio do processo eleitoral, assim, né? Tanto é que ele não conseguiu aprovar o voto impresso e o mundo não acabou, né? Como podia ter acontecido em algum momento ali, a gente chegou a acreditar que isso seria o estopim de algo mais grave, né? Então me parece que eles estão vendo que não tem condições de tentar alguma coisa mais radical. Apesar de que esses 20 e poucos por cento que ainda apoiam o Bolsonaro são, alguns deles, pessoas muito radicais. Uma porcentagem importante ali é de fãs fiéis e que topam qualquer parada para manter o Bolsonaro lá onde está. Então, assim, tudo indica que a gente vai ter uma eleição tensa, com dois candidatos que deixam as pessoas muitas pessoas muito irritadas, né? O Lula de um lado e o Bolsonaro do outro, e que tendem a fazer uma campanha difícil. Agora, o Lula está com uma vantagem bastante expressiva. E o Lula, por mais que as pessoas possam não gostar dele, mas é um sujeito que já ganhou 2 eleições presidenciais e que tem um traquejo que não que falta ao Bolsonaro, né? Que ele sabe como apaziguar as coisas, assim. Então, quando ele se elegeu em 2002, por exemplo, ele conseguiu acabar com aquele mito de que iam fugir 8 mil empresários do país. E ele sabe puxar os botões certos para botar panos quentes com o empresariado, com as Forças Armadas, com quem for necessário. Ele é um político profissional, né? É um político profissional e muito com muita já cancha, né? Assim, o cara tá aí há 40 anos fazendo isso, então ele sabe fazer isso, faz bem. E eu acho que a tendência é ele tentar distensionar e o Bolsonaro tentar tensionar. Tentar dizer que se o Lula ganhar, vai ser o comunismo, vai ser o fim do mundo, vai ser, né? Então, assim, mas eu acho que já não tem gente suficiente para cair nessa história, sabe? Eu acho, inclusive, que o segundo turno talvez nem tenha mais o Bolsonaro a essa altura, assim, não sei. E a sua aposta seria que no segundo turno. Só lembrando, né, gente? É óbvio, é claro, isso aqui não é uma A gente torcida, tá falando é há uma 9 análise. meses da eleição, muita coisa muda, né? Mas você acha que hoje, se fosse agora o segundo turno, iria o Não, Moro e a minha esposa desligou a luz? Muito obrigado, Kelly Cadanos. E ela tá com vergonha aqui correndo, entendeu? E ela não tem que apertar o botão ali, essa luz daquela antiga. Isso, obrigado. Estourou tudo na minha cara, é uma beleza. Esse é o fora. É o nome disso tudo, Galindo. É fora de regra esse programa tá mesmo. certo. Mas você acredita que. Cara, eu tenho lá minhas dúvidas sobre o potencial de Moro. Eu vejo muita gente apostando que Sérgio Moro é a grande. Será a grande atração aí da terceira via. Mas, sério, o Sérgio Moro tem o carisma de uma topeira. Aliás, as topeiras têm algum carisma, de uma pedra, de um chuchu-mucho. Eu já vi, Sérgio Moro não tem carisma. Bolsonaro tem um carisma, assim, ó, pode parecer estranho ouvir de mim falar isso, mas presencialmente, quando você vê o Bolsonaro e vê ele falando, você entende. Você entende. Ele tem um negócio ali que você fala, ah, tá. Dá para entender alguém se apaixonar, apesar de eu achar execrável, né? Tipo o olho em espiral da cobra do Mogli, assim. Né? Isso, ele tem um quê? Lula tem um quê? Ciro Gomes tem uma presença. Até Marina Silva, que não é muito votada, coitado, que eu acho que é injustiçada. Você percebe que a Marina Silva, ela é política, sabe? Apesar dos pesares, né? Que ela sempre começa e cai, coitada. Eu acho que ela mereceria uma chance. Ela me parece ser uma boa pessoa. E Sérgio Moro não tem, cara. Esses dias eu vi o vídeo de campanha lá do Moro, o primeiro, o discurso dele. O texto tava excelente. Eu falei, se eu fosse marqueteiro, eu não mexeria uma linha, porque o texto tá melhor impossível. Mas Sérgio Moro falando, não tem verdade. Não... Enfim, queria saber o que você tá vendo da terceira via. Você acha que Moro pode realmente ser isso que todo mundo tá falando? Ou você acha que vai ser aquele voo de galinha, vai dar uma levantadinha, vai cair antes de chegar no Moro? Rapaz, é tão difícil, né, da gente tentar adivinhar o futuro, assim, mas eu entendo o que você está falando. Eu acho que realmente ele não tem carisma, ele não é político. Esse pessoal do judiciário, como já aconteceu com o Joaquim Barbosa na eleição passada, assim,
Eles têm aquela história de que parece que eles estão querendo, como dizia o Hélio Gaspari, né, ser conduzidos num andor até o palácio, não ter que disputar a eleição, né? É como se a presidência coubesse a eles e só falta convencer a população perceber o óbvio que é que eles deveriam ser eleitos. Mas eu acho que a situação está tão desgraçada para quem acreditava na direita mais radical e não viu o Bolsonaro entregar o que eles desejavam, que eu não acho impossível que esse pessoal migre para um outro candidato qualquer, que tem um perfil minimamente parecido e que eles achem que possa fazer o que o Bolsonaro não entregou. E o Moro tem o discurso mais ou menos fácil de que ele prendeu o Lula, de que ele prendeu empresários, de que ele é um cara corajoso, que ele, enfim, tem argumentos herói, ali né? para convencer, essa fatia do eleitorado. Eu não acho impossível, nada é impossível nesse mundo, né? Mas eu acho que tem uma chance ali, sim. E se não for ele, eu acho que a coisa tá tão, como eu te falei, assim, tão desgastada pro lado do presidente, que mesmo um outro candidato que hoje parece morto, assim, ainda eu não descartaria. Falando muito claramente, assim, e aí tem gente que vai achar que eu sou insano, assim, ou que eu tô falando uma bobagem tremenda, mas eu não acho impossível que o João Dória, por exemplo, vá bem mais longe do que as pessoas estão imaginando. Assim. Eu também. Porque ele tem o governo de São Paulo na mão, para começar, né? É um sujeito que já começou campanhas completamente desacreditado para prefeito e para governador e conseguiu se impor. Nas prévias do PSDB também estava passando por um momento difícil, conseguiu se impor. Ele tem alguma coisa ali. Assim. Eu não estou dizendo. Ele tem essa presença que eu estava falando agora há pouco. Eu não estou dizendo que vá acontecer, assim, mas eu não me surpreenderia se daqui a pouco o Dória começar a aparecer com 5, com 7, com 9 pontos e começar a virar uma força importante no jogo, assim, sabe? Até porque eu acho que se o Dória se unisse com o Moro, o Dória cabeça de chapa hoje... e o Moro vice, aí eu acho que a terceira via era eles, assim. E tem gente não é uma isso. torcida, deixar claro, é uma análise. E tem gente dizendo que o Moro pode não chegar até o final da campanha e desistir para ser senador, por exemplo. Vai que o Moro faz campanha pro Dória. Eles têm lá uma proximidade. Eu não acho desprezível essa possibilidade. Acho que, por exemplo, Rodrigo Pacheco, Simone Tebet, essas coisas eu não acredito. Assim. Mas o Dória, o cara se elegeu num estado com 40 milhões de pessoas, assim, sabe? Não é pouca coisa, não, assim. Então, não sei. Eu hoje, ainda acho que o mais provável é o segundo turno Lula-Bolsonaro. Em segundo lugar, Lula-Moro. Em terceiro, eu diria Lula e João Dória. Eu não acredito no Ciro Gomes. Assim. O Ciro, ele lembra muito a Marina, né, que eu tava citando agora. Teve uma vez que eu entrevistei o Ciro, e aí eu tava no Congresso em Foco. Eu perguntei para ele, eu falei, mas o senhor sempre começa, né, governador? E, né, não consegue, não foi bem essas palavras, claro, né? Sim, Mas eu falei, tipo, o que tá faltando, né? Na última eleição agora você ficou em terceiro lugar. Sim. E aí, o que você vai mudar para melhorar e para chegar na população? Porque o seu discurso é muito rebruscado. E aí, a resposta Eita, falei, fui lá, viu que eu não sou o Ciro Gomes? Não consigo nem falar a palavra. E aí, ele chegou e falou: eu sou um grande ganhador de eleições, meu filho. Eu já ganhei. Daí começou aquele discurso dele que ninguém aguenta mais. Ou seja, ele não reconhece que ele tem que melhorar alguma coisa. Você sabe quando foi a última eleição que o Ciro Gomes ganhou fora para deputado federal? 1990. E ele diz que ele é um grande ganhador de eleições até hoje. Ele ganhou uma vez para deputado federal, depois não lembro agora o ano, 14, não sei. Mas fora isso, ele foi governador do Ceará em 1990. É o que ele fez. Difícil. Lógico, foi ministro 2 vezes. É um sujeito, eu acho até um sujeito interessante. Assim, não acho ele assim desprezível, mas ele está numa situação eleitoral ali. E tem uma coisa, né? Assim, a gente tem nitidamente hoje uma polarização entre esquerda e direita. Ele tem que escolher um dos dois lados para ele. Ele até poderia ser o candidato de direita, mas não é. E ele poderia ser o candidato da esquerda, mas tem o Lula. E daí ele vai para onde? Assim, é complicado. Assim. Então eu acho que ele ficou ali meio no mato sem cachorro. Não acho que vá
que vai conseguir. Será que não sair pode muito acontecer? Ele tá para se unir com a Marina Silva. Eu tô ouvindo isso faz Sim. um tempo já de membros do... Inclusive aqui no podcast, um dos dirigentes da Rede Sustentabilidade falou que há essa possibilidade. E ele tá para se acontecer essa união e o João Santana operar o milagre, eu acho que pelo menos não fazer feio eles conseguem, sabe? Não fazer feio não faz. Na última eleição ele fez, acho que 13%, né? É um candidato que tem uma fatia da população que gosta dele, é um sujeito que nitidamente você vê que é preparado, que tem estudo de economia, que tem um traquejo político, mas eu acho que ele está numa situação difícil, assim, o cenário não é favorável para ele. Se o Lula tivesse preso, talvez, eu acho que ele tinha chance. Sim. Mas com o Lula solto, muito difícil, muito difícil. Galindo, para a gente já caminhar pro final aqui da nossa conversa, primeiro eu queria voltar a te agradecer. Queria pedir para você deixar aí as redes sociais do Plural, como é que faz para apoiar, para assinar o Plural, que botão que clica, Galindo? A Kelly sempre brigava comigo quando a gente faz o programa ali, porque eu não sei fazer essa parte da propaganda aqui. Mas inclusive vocês precisam voltar, viu? Vamos fazer. Você sabe que eu tenho uma admiração tremenda pela Kelly, não fale isso para ela, tomara que ela não veja o programa, assim, mas eu gosto demais dela, e a hora que ela quiser eu tô aqui. E você também, antes que você fique com ciúme. E a gente... Não, mas a Kelly é sensacional, ela é figuraça. Acho que você também acha, né? Não sei. Acredite, ele tá te elogiando. Ela me fez uma cara aqui, Galindo. Você não tem ideia. Acredite, ele tá te elogiando. Tá você bom. Só não pode ver depois. Só não vou fazer isso na frente dela, que daí... Claro que não. Ela não merece tanto. Mas voltando lá, é Plural Jor BR, né? plural.jor.br, o site. E a gente tem um quadrinho, se você entra no site, tem ali um quadrinho assinar. Na verdade, assinar é um termo meio ruim pra gente, porque você acessa o jornal inteiro de graça. Então você não precisa assinar, não tem paywall. É como se fosse um apoio, né? Assim, tipo, eu acho esse jornal legal e quero que ele continue existindo, né? Então você vira um apoiador do jornal e pelo valor que você quiser. Pode ser R$1, pode ser R$200. A gente não escolhe, assim, você decide quanto você acha que vale e quanto você pode, né? Então é isso. E redes sociais, a gente tem as redes sociais que a gente mais atualiza são o Facebook, o Twitter e o Instagram, e em todas elas é Plural Jor BR. Então, às vezes tem o ponto, às vezes não tem, eu nunca lembro qual que tem, mas é Plural Jor BR. Se você olhar lá, você vai achar. E daí tem os nossos podcasts, que a gente até já falou aqui, assim, é isso, assim. Mas o recado principal que eu queria dar é esse, assim, tem uma boa notícia que a gente pode dar, que o nosso jornal independente de Curitiba tá crescendinho e acho que tá fazendo coisas que podem ser legais para as pessoas quererem ver. Então, se alguém quiser, tamo lá. Tá dando certo, graças a Deus e graças ao trabalho de vocês, melhor colocando. Deus nem botou um dedo aí nesse trabalho. Os cristãos agora piram. Galindo, muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou o podcast Fora de Regra. Já sabe, né? Curta, siga o podcast no Spotify e no YouTube e também siga o @regrastexto nas redes sociais. Não esqueça, acesse plural.jor.br. É o melhor site, sem dúvidas, de todo o Paraná. Um grande abraço, até a próxima. Tchau. E aí, curtiu o bate-papo? Não esquece, se inscreve no nosso canal do YouTube, podcast Fora de Regra, e também segue a gente no Spotify. Esse podcast é uma produção do Regra dos Terços, que você acompanha em todas as redes sociais pelo @Regra dos Terços. Eu sou o @jornalista Eric Mota no Instagram e Eric Mota TV no Twitter, e a gente se vê na semana que vem. Tchau!